Tudo bem, Isa, boa tarde a você, ao Renan, e a todos. Exatamente essa informação, né? Um misto de apreensão e expectativa por parte dos americanos aqui em território americano e principalmente pelos americanos que estão presos em lugares, em destinos turísticos do Oriente Médio. Ontem à noite, e o Barão trazia também mais cedo essas informações por aqui, o Departamento de Estado americano, no início da noite, início para o meio da noite, soltou um comunicado clamando para que os cidadãos americanos deixassem imediatamente 14 destinos ali nos arredores de onde acontece a guerra no Irã, e destinos do Oriente Médio, e chegando inclusive até o Egito. Os cidadãos americanos devem deixar imediatamente esses 14 países, entre eles o Egito, que está geograficamente um pouquinho mais distante daquela zona do conflito. E isso pegou muitos americanos de surpresa e criou essa expectativa justamente para que novos ataques acontecessem por lá. A gente acompanha tudo por aqui, os aeroportos de Abu Dhabi e também de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, assim como de Doha, do Catar, permanecem com as operações extremamente limitadas. Doha, no Catar, é o que tem menos operações em relação aos outros aeroportos próximos por ali, em Dubai e também em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Basicamente, o que está funcionando por lá são alguns voos comerciais, pouquíssimos voos comerciais, menos de 0,5% do que estava programado, alguns voos de ajuda humanitária e alguns voos também em aviões de carga. Durante a madrugada, a gente observou voos saindo dos Emirados Árabes Unidos para alguns países próximos, para alguns países africanos e também para pelo menos 2 países na Europa, entre eles Moscou, países não, cidades na Europa, né? Entre elas Moscou, na Rússia, na parte europeia da Rússia, e também Amsterdã, na Holanda. Então, tudo muito difícil ainda no Oriente Médio em relação a voos. E, finalmente, em relação àquele navio de cruzeiro que a gente acompanhava aqui na programação da Band News FM desde o final de semana, o MSC Euríbia, com capacidade para mais de 6.300 passageiros, dentre eles dezenas de brasileiros. Nós não temos a informação confirmada de quantos brasileiros estão a bordo desse navio de cruzeiro, mas há dezenas de brasileiros a bordo. A gente conversou com alguns deles e a MSC agora há pouco soltou uma nota oficial dizendo que a prioridade é a segurança, o bem-estar de todos os hóspedes, que após a retomada limitada dos voos na região, a companhia está em contato incessantemente a todo momento para tentar realocar os passageiros que estão nesse navio de cruzeiro. Eu não usaria o termo presos, mas eles não podem sair desse navio de cruzeiro, e não porque o termo preso, porque talvez o termo preso nos remeta a alguma situação difícil, né? E dentro do navio, é claro que muitos deles não gostariam de estar lá, talvez a maioria esmagadora não gostaria de estar lá diante de todo esse conflito, mas é o que acontece por agora. Eles não podem voltar porque os aeroportos estão com esses voos limitados, mas dentro do navio, diz aqui a nota da MSC, tudo está funcionando normalmente. As pessoas estão sendo alimentadas, as pessoas têm também à disposição bebidas, parte do entretenimento também está funcionando, mas, por fim, o que diz a nota da MSC é que eles estão tentando, junto às companhias aéreas, realocar, colocar esses passageiros para que eles possam voltar para as respectivas casas. Eu fiz esse cruzeiro recentemente, é um cruzeiro que sim tem muita procura de viajante brasileiro, mas principalmente de viajantes da Ásia, asiáticos em geral, de vários países da Ásia e principalmente russos. E são, repito, 6.300 passageiros a bordo. Confinados, talvez seja uma boa expressão aqui do nosso ouvinte Rodrigo Coutinho. Deixa eu te perguntar Boa. Peso, né? Então, parece que estão detidos, estão sendo né? maltratados. Estão confinados, é isso. Boa definição do nosso ouvinte Rodrigo, do Paraná. Do Paraná não, de Santa Catarina. O Coutinho, deixa eu te perguntar uma coisa com relação aí aos Estados Unidos. As pessoas têm acompanhado, geralmente quando a gente conversa com um barão lá de Nova York, a depender da situação, ele diz assim, principalmente com relação ao Brasil, ou a Venezuela, por exemplo, olha, ninguém tá falando disso aqui, ou na imprensa não se fala tanto, nas ruas as pessoas não estão nem se importando. Claro que há uma questão relacionada aí até o entendimento do americano médio, de aspectos relacionados à geografia, por exemplo, mas geralmente os inimigos de Donald Trump que ele elege não são os inimigos exatamente do povo no dia a dia, mas a gente está falando aqui de questões que afetam a vida das pessoas, nos voos,
em cruzeiros. Isso tem sido discutido por aí, as pessoas estão falando disso, está aparecendo no noticiário. Em que medida esse conflito, aumentando a tensão lá no Oriente Médio, está impactando a vida das pessoas, a conversa das pessoas aí nos Estados Unidos? Bom, noticiário tomado, recheado desse assunto, né? Os principais canais de televisão de notícia praticamente ficam o tempo inteiro nesse assunto. No final de semana foi um pouquinho mais, agora eu estou vendo que eles também voltaram a tratar e lidar outros assuntos, então você liga a TV e nos canais de notícia, eu repito, é claro que eles falam bastante sobre tudo que está acontecendo no Oriente Médio e toda essa situação, principalmente envolvendo voos. Eu estou, e já tinha organizado a minha viagem aqui para os Estados Unidos, para a parte do Golfo do México, para uma parte bastante turística e na qual moram muitos aposentados. Os aposentados de diversas partes dos Estados Unidos escolhem essa parte aqui, essa região da Flórida, da costa oeste da Flórida, da costa do Golfo na Flórida, para poder viver, porque o clima é super agradável, né? Você falava do Barão, Renan, mais cedo o Barão entrava falando que está com temperaturas negativas em Nova York. Só para vocês terem uma ideia, eu vou até observar agora, 29 graus agora aqui na Nossa. Flórida. Sol, calor. Então é realmente o lugar dos Estados Unidos, se você não quer sofrer com temperaturas extremas no frio, né? Porque aqui faz temperatura extrema no calor, é o lugar para você estar. Então tem muita gente de férias por aqui e muitos aposentados. Por que eu estou fazendo todo esse contexto? Porque você não ouve ninguém preocupado com guerra, ninguém perguntar nada com guerra. Eu paro em vários momentos aqui com equipamentos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, as pessoas me perguntaram até hoje de madrugada se eu estava ali com os equipamentos para fazer o eclipse lunar. Eu nem sabia que estava rolando eclipse lunar, mas assim, ninguém associa a algo com relação à notícia de conflito no Oriente Médio. Realmente as pessoas aqui estão vivendo uma outra realidade, mas eu fiz todo esse contexto para dizer que é uma parcela, é uma bolha do americano. E tem um outro contexto, né, Renan? A Flórida a gente sabidamente um estado majoritariamente trampista e republicano. Então, se eles forem comentar algo ou observar algo, vai ser algo bem pró-governo, bem pró-Trump, bem pró-partido republicano.